teve treino aberto também na Toca da Raposa, onde está a Rafaela Potter, porque quero saber, Potter, que história é essa novela Matheus Pereira, mais um capítulo. Foi oferecido pro Flamengo? Me conta, Potter, boa tarde. Oi, Maurício, ótima tarde para você, para todo mundo que está ligado no Globo Esporte. Pois é, circulou essa notícia ontem, né, de uma proposta, de uma troca do atacante Luiz Araújo do Flamengo pelo camisa 10 do Cruzeiro, Matheus Pereira, e os clubes até divulgaram notas falando sobre essa situação. O Flamengo confirmou que recebeu uma proposta pelo atacante, mas fez questão de reforçar que a diretoria de futebol não vai negociar jogadores considerados importantes para essa temporada. O Luiz Araújo é um desses jogadores, ele que tem 3 gols e 2 assistências em 7 jogos. O Cruzeiro também se manifestou e o Cruzeiro disse que essa proposta dessa troca chegou por meio de um intermediário, sem citar nomes, e que as conversas até começaram, mas não houve nenhum acordo. Então o Matheus Pereira, que tem contrato com o Cruzeiro até o meio do ano que vem, segue aqui na Toca da Raposa 2. Inclusive, a gente lembra que teve uma negociação, você falou de capítulo de novela, teve uma negociação frustrada do Matheus na semana passada com o Zenit da Rússia, com o Cruzeiro e o clube russo, estava tudo certo, mas ali no finzinho a negociação melou. O Matheus Henrique falou sobre essa notícia, essa possível troca que poderia acontecer entre Matheus Pereira e Luiz Araújo hoje cedo aqui na Toca. Vamos ouvir o jogador. Na realidade, a gente não fica sabendo de muita coisa, né? Isso é entre o Pereira, o empresário dele, a direção. O que a gente ficou mais sabendo de concreto foi a do Zenit, né? Que acabou não dando certo. E depois disso ele voltou, não foi pro jogo, mas dessa semana já começou a treinar com a gente. E, cara, o que eu posso dizer é que ele é nosso companheiro, né? Ele é jogador do Cruzeiro ainda. Bom, a gente acompanhou um pouquinho do treino do técnico Leonardo Jardim e só para falar, mudou a programação, viu? No fim de semana, no domingo, o domingo vai ser de folga agora e no sábado tem um amistoso contra o Sub-20 do Cruzeiro aqui na Toca da Raposa 2. Falando em amistoso, a gente tem informação que o Cruzeiro negocia com o Botafogo um possível jogo amistoso. A ideia é que esse jogo tenha público, mas as negociações estão ainda no início, não tem nem data e nem local. E para fechar, o Peralta até participou do início do treinamento aqui hoje, viu, Maurício, mas deixou o campo porque foi emprestado. Negociação fechada com o Atlético Paranaense, empréstimo até o fim de 2025. Maurício. Sobre essa história. Vamos lá então, porque saiu aí tudo que a gente apurou de informação sobre essa história. Essa informação ela foi trazida inicialmente pela Rádio Itatiaia e a gente buscou desde então todos os envolvidos no assunto e é a capa, inclusive, do nosso centraldatoca.com.br. Tem versões diferentes, mas tem informações checadas de forma importante, hein? Vamos lá, ó. Matheus Pereira no Flamengo, Luiz Araújo no Cruzeiro. Veja o que apuramos. Ideia de troca de jogadores foi debatida por Flamengo e Cruzeiro através de intermediários nesta semana. Camisa 10 do Cruzeiro, Matheus Pereira segue protagonizando manchetes no mercado da bola. Após recusar transferência para o Zenit da Rússia, ele teve seu nome envolvido em uma eventual troca com o Flamengo pelo atacante Luiz Araújo. O Central da Toca detalha a partir de agora tudo o que apurou sobre o episódio, com todos os atores envolvidos nas tratativas. Oficialmente, o Flamengo garantiu que a iniciativa do negócio partiu do Cruzeiro. O Clube Celeste teria procurado o departamento de futebol do Rubro Negro e oferecido Matheus Pereira. Teria partido do Clube Celeste também o desejo de ter Luiz Araújo em uma eventual troca. O Cruzeiro, por sua vez, assegurou que o responsável por procurar o Flamengo foi um intermediário português, que também teria procurado a direção do Clube Celeste. Aí a gente apurou que esse agente, o nome é mantido em sigilo, ele tem relação com o Cruzeiro através do técnico Leonardo Jardim e com o Flamengo através de José Boto, que é o diretor técnico lá, o executivo de futebol do Rubro Negro. A gente ainda apurou que, em um primeiro momento, o Flamengo sinalizou positivamente para incluir não só Luiz Araújo, como também o jovem Lohan, de 18 anos, que recentemente esteve próximo de se transferir para o CSKA da Rússia. Ele deverá ser emprestado pelos cariocas para a sequência da temporada e a ideia talvez seria até
essa questão em empréstimo. Em nota, o Flamengo garantiu que não tem interesse em negociar Luiz Araújo, que foi comprado por 48 milhões ao Atlanta United, dos Estados Unidos. Nenhum jogador importante deixará o clube. Este é um cenário que segue sem alteração. O Matheus Pereira ele já tinha dito, né, em entrevista, que ele mantém a decisão de, no Brasil, atuar somente no Cruzeiro. E aí a história está com essas narrativas, mas que o Flamengo teria, sim, se animado também com a possibilidade. E conversou, e depois a história não foi para frente. É o que a gente tem sobre toda essa questão aí envolvendo Matheus Pereira, Luiz Araújo e por aí vai. E tá ansioso para saber o desenrolar desse negócio. Já que você esteve na Toca hoje, você conseguiu abiscoitar alguma novidade com respeito? O Thiago tentou buscar alguma coisa ontem à noite, antes de gravar meu videozinho. Me segue no Instagram, Thiagão? Ontem eu, inclusive, acompanhei o seu vídeo. Eu acredito que você não tenha ficado de acordo com tudo que eu falei, não, mas eu não tô lá para falar o que você quer ouvir. É né? o do Matheus e do Vitor Hugo. Eu tô de acordo. Pô, aí sim, eu achava que não. Tem alguma novidade, Valuzeiro, com respeito a essa questão do Matheus Pereira, Flamengo, Luiz Araújo? De lá, colegas dizem que o Flamengo é que não, porque aqui nós não queremos, porque nós somos foda e tal. E aqui a turma, não, o Matheus Pereira que não quis ir. Tá sabendo de alguma coisa? A parte que eu sei é aquela parte, até foi uma informação trazida na sua primeira parte pelos colegas da Itatiaia e depois também com alguns desdobramentos, o Central da Toca. Eu sei o que todo mundo sabe da notícia até então, né? Era para acontecer uma troca, teve um intermediário ligado ao Boto, ligado também Eu queria o nome desse Leonardo. Só sei que é um português. Jardim. Eu vi Isso. o Samuel falando ontem, mas não sei o nome Samuel da criança. tem o nome? Não sei se o Samuel tem o nome, mas eu vi que é um agente eu português. não vi ele citando o nome, não. Mas era um cara que... E aí a coisa acabou não acontecendo nem para Cruzeiro, nem para Flamengo com relação a isso aí. Estive lá e ainda não consegui trazer mais detalhes. Acompanhei, inclusive, hoje foi a fala do Matheus Henrique, né? Que mesmo em meio a todo esse caos de início de ano do Cruzeiro, já conseguiu fazer boas partidas nesse ano e também o ano passado. Thiago Fernandes, ontem à noite eu ouvi um pouquinho da live do Samuel, exatamente quando eu liguei. Tava lá com a cremosa, tomando um chopinho, comendo uma linguicinha com mandioca, sossegado, com meus bichos. hein, pai? Ontem foi propício. E aí, foi no momento que eu liguei, exatamente no momento que eu liguei na live do Samuel, eles estavam falando, o Samuel estava contando passo a passo, falando desse agente português, ligado ao Léo Jardim e ao Boto, que fez o meio-campo do negócio. Só que você trouxe uma informação agora, fora do ar, que eu não tinha, envolvendo o Luiz Araújo. Porque até onde eu sei, o Matheus Pereira não quis, mas ele já tinha dito que não se transferiria para nenhum clube do Brasil. Só que você trouxe uma informação agora há pouco que para mim é uma novidade. Tá, essa apuração eu tive com a Raíza Simplício, a gente estava apurando ontem bem atrás dessa situação. Ela pelo lado do Flamengo e eu aqui pelo lado do Cruzeiro. A gente conciliou que os dois conseguiram e até divulguei isso, tanto nas minhas redes sociais, enfim, quanto no portal que eu escrevo. Vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho do que eu consegui apurar, claro, respeito a todo tipo de apuração. O que Raíza e eu apuramos é o seguinte: o Cruzeiro procurou o Flamengo tentando a contratação do Luiz Araújo. A princípio, o Cruzeiro estava disposto a envolver o Matheus Pereira nesse negócio. E dessa forma o Flamengo topava a negociação. Aliás, o Flamengo foi quem solicitou que o Matheus Pereira fosse incluído nessa negociação. O Cruzeiro tentou, por meio de uma compensação financeira, a aquisição do Luiz Araújo. O Flamengo disse que dessa forma não liberaria, mas que aceitaria por uma troca pelo Matheus Pereira. E aí, quando o Cruzeiro foi informado, o Cruzeiro deu ok, falou, por nós tudo bem, a gente pode tratar dessa forma, vamos avançar na transação nesses moldes. E aí o Matheus Pereira não quis se transferir para o Flamengo. O Cruzeiro tentou retomar o negócio com compensação financeira, o Flamengo não topa nesses moldes,
só se houvesse uma troca. Então essa negociação caiu. E uma informação que eu tenho é de que o Luiz Araújo estava a fim de vir. Ele topava vir para o Cruzeiro. Porque ele não tem sido tão utilizado pelo Felipe Luiz. Só a gente pegar, o Eltinho a gente estava conversando aqui sobre os números, o Luiz Araújo disputou os mesmos 7 jogos que o Matheus disputou no Cruzeiro. Ou Matheus mesmo número. Só que se você olha a minutagem de cada um dos jogadores... Quer que eu te passe elas? Por favor. Matheus Pereira, 467 minutos, nenhum gol e uma assistência. Luiz Araújo, 320 minutos, 3 gols e 2 assistências. Então aqui, ó, você olha que pro Luiz Araújo, quanto que é do Luiz Araújo? Dá 157 de diferença. Não, mas o Luiz Araújo, 320 minutos. 320 minutos. Isso. Em 7 jogos. Ele tem uma média de 45 minutos por partida. Pouco mais de 45 minutos por partida. E o Matheus também é pouco mais que isso. É pouco mais do que isso. Mas então você olha pro Luiz Araújo, é um cara que não tem sido titular no time do Flamengo. Embora tenha marcado 3 gols e dado 2 assistências. Então tem até números interessantes nesse início de temporada. Mas, um deles na Supercopa do Brasil contra o Botafogo. Mas é um jogador que toparia vir ao Cruzeiro. E aí... ele queria vir, ele queria jogar no Cruzeiro. O Cruzeiro já tinha conversado com o staff dele. Aliás, o Alexandre se dá muito bem com o empresário do Luiz Araújo. Chama Fernando, eu esqueci o sobrenome dele. Fiz cagada aqui no microfone, desculpa, gente. Mas então, o Luiz Araújo queria vir. Era desejo do jogador. Só que o Matheus não quis jogar no Flamengo. Então, não tem o que fazer. Tanto é que eu perguntei isso pra fonte, e essa fonte do Cruzeiro me disse... cara, a gente até tentou de outra forma, mas agora é assunto encerrado. É o Cruzeiro em busca do ponta-direita, né? Já era aberto para todo mundo, a gente discutia quem seria esse ponta-direita que o Cruzeiro estaria em busca num período tão curto, que a janela fecha amanhã, né? Amanhã, sexta-feira. Depois do dia 11 ao dia... aquela janela local, né? Só local, só doméstico. Depois do dia 10 de março ao dia 11 de abril. Isso, só doméstica. Mas, enfim, o Cruzeiro estava em busca de um ponta-direita. Esse ponta-direita era o Luiz Araújo na cabeça do Léo, né? Do Léo Jardim, do Alexandre, do Pedrinho. Então eles vão até o Flamengo. Chegam até o Flamengo, opa, eu quero o Luiz Araújo. Existe a possibilidade de negócio? O Flamengo pega e vê a oportunidade. E o Matheus Pereira, como que tá a situação? O que me traz dessa negociação é que o Matheus Pereira realmente não tem ambiente para seguir no Cruzeiro. Eu vejo que, olha só, a negociação com o Zenit, o Matheus acabou não indo, o Cruzeiro estava totalmente disposto a liberá-lo. E nessa negociação, o Cruzeiro, a instituição, não viu problema nenhum na negociação. E quem que dá o não? O Matheus Pereira. O Matheus Pereira. Ou seja, o Matheus Pereira, e ele está sendo de palavra. Porque o que ele fala no primeiro momento? Transferiria para clube daqui. Ele não se transferiria para clubes do Brasil. Então bateu o pé e ficou mais uma vez. Mas isso só dá mais um elemento para mostrar que o ambiente dele dentro do Cruzeiro não é o dos melhores. E realmente, o Leonardo Jardim vai ter que pedalar muito, muito para fazer esse nome, né? O Matheus Pereira render o que todo cruzeirense espera. Mas a pergunta que eu faço, e eu faço para vocês e para a audiência também, quem quiser participar com a gente pelo chat aqui no YouTube ou pelo nosso WhatsApp, que é o 31 99 213 8343. A gente pinça aqui algumas mensagens, e aí? Tá claro para todo mundo, então, que é só um bom negócio que separa o Matheus Pereira de uma saída do clube. Eu não sei, eu não consigo afirmar isso. Eu também não, por isso que eu tô perguntando. Inclusive, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o Pedro Lourenço, a partir de 13h nos Donos da Bola. Como é que fica a situação, né? Qual é a situação do Matheus Pereira hoje? O Cruzeiro só está, pelo momento, caiu aquela questão de não negociar o Cruzeiro com o mercado doméstico? Isso passou a ser uma possibilidade diante do que aconteceu ontem entre Cruzeiro e Flamengo? O Cruzeiro vai esperar o mercado de junho, de 3 de junho a 10 de junho, para tentar novamente negociar o Matheus Pereira? O Cruzeiro vai tentar, a partir do dia 10 de julho, na janela de verdade do meio do ano, de 10 de julho a 3 de setembro, ou o Cruzeiro de agora em diante vai realmente, de fato, colocar o Matheus Pereira nas mãos do Leonardo Jardim, tendo o entendimento de que o jogador
topa ficar a partir de agora, porque também é a pergunta que eu quero fazer, por quê? O Leonardo Jardim, na primeira semana dele de transferências, de trabalho cheia, ele teve todo o imbróglio do Matheus Pereira com o Zenit. Não estou colocando a responsabilidade no Cruzeiro, nem no Alexandre Matos, nesse caso. Enfim, a coisa acabou não acontecendo por tudo que a gente já trouxe. Não vou requentar. E agora, no começo da primeira das 5 semanas que o Cruzeiro tem, novamente volta a ser Matheus Pereira. Então, o Leonardo Jardim, ele precisa de saber, através do diretor de futebol e do próprio Pedro Lourenço, ser um jogador que, a gente conta com ele até arrumar alguma situação de saída pra ele. Eu acho que pra mim tá meio indicando pra isso. Não, mas pra mim fica então, nítido isso. não fica, Thiago. As coisas têm que ser ditas literalmente pro técnico. Não acho que mas o técnico sabe. Claro que precisa. Mas você acha que o técnico não sabe? Thiago, as coisas precisam de ser ditas pra torcida, então, que você quer. Porque pro tô falando... técnico, ele sabe. Falaram com ele assim, literal? Com certeza ele sabe. Não. É informação ou é suposição sua? Não é suposição. É informação, isso então. É o processo de trabalho dentro de qualquer clube. Eu tô te perguntando, você tem informação que o técnico sabe o que tá acontecendo. Tá, então... Você acha que o Jardim chega no Cruzeiro, ele tá completamente perdido dentro de uma sala alheia? Não é isso que eu tô falando. Você tá distorcendo a minha fala. Eu tô te perguntando a respeito do Matheus Pereira. É óbvio que ele sabe o que tá acontecendo. Então tá bom. Em qualquer clube de futebol é assim que funciona. Você tá afirmando, Eu tenho certeza que ele sabe o que tá acontecendo. Beleza. Eu não tenho, Everton, e eu quero que o Pedro Lourenço nos diga quem sabe. Mas será que ele vai falar? Porque às vezes isso é estratégias internas. Não sei, Elton. Movimentos internos. Se eu tiver a oportunidade, vai ser a minha primeira pergunta. Eu, no lugar do Pedro Lourenço, responderia, daria uma resposta pro fórum. Tudo bem, exatamente. Tudo bem, gente. Mas eu vou... Agora, eu gostaria... Eu acho importante... Com valor, não, eu acho fundamental. Mas só um ponto. Eu garanto a vocês, o técnico não tá gostando disso. Como é que fica? Hoje o Matheus Pereira já vai entrar no campo e treinar de novo? Aí é outra história. É isso, mas são histórias que estão conectadas. Mas são duas coisas diferentes. Não, essas histórias estão conectadas. Mas são duas coisas distintas. Ele não gostar desse fica, não fica, vai, não vai, é uma coisa. Agora, eu tenho plena convicção e certeza de que o técnico sabe o que está acontecendo. Claro. Porque não faz o menor sentido. Se o técnico não souber o que está acontecendo, eu sou o técnico e ele ir embora. Thiago, valeu, obrigado, tchau, não dá. O que está acontecendo, até nós estamos acompanhando. Eu estou falando qual é a definição. Mas tá nítido com a definição, os caras não querem que ele fique. Pra mim não tá, não. Quinta-feira passada... Não tá nítido. Quinta-feira... Peraí, veio uma proposta do Zenit. Isso, quinta-feira passada. Quinta-feira passada, o Flamengo me pede o Matheus Pereira. Quarta-feira. Não, peraí. Mas tá nítido que você não quer que o cara fique? Não, tava nítido. Tá menos de uma semana. Não, mas peraí. Mas tava nítido que ele não queria jogar em clube brasileiro. E o Cruzeiro foi lá e tentou negociar. Tentar porque não quer ele aqui. Então, mas o que eu tô tentando dizer... É isso que eu tô falando. É que tá nítido que ele não quer jogar em clube brasileiro, mas aí pintou uma possibilidade. E o Cruzeiro quer ele aqui. Então... Agora eu te pergunto, sendo direto, o Cruzeiro, por tudo que a gente vê... ninguém quer. Então pronto. Sabe aquela... É essa discussão, a isso que o Thiago tá manutenção falando. de um casamento que não dá certo por causa dos filhos. Sabe? Então, assim, nesse caso não por causa dos filhos, né? Por causa dele. Matheus Pereira, da esposa, da vontade de educar o filho na Europa. Ele ficou quantos anos morando em Portugal, ele tem cidadania portuguesa e tal. Não estou dizendo sobre isso. O que eu tô falando é, o que fica claro pra mim é de que ele não tem vida longa no clube. Sim. Agora, tava nítido que ele não queria ir para um clube brasileiro. Sim. Eu acho que até pro Cruzeiro. E ainda assim... Tentou por quê? É. Porque não quer Agora, ele aqui. eu acho importante o Valu perguntar para o Pedro Lourenço. Sim. Fundamental. Mas gostaria muito de perguntar ao Matheus Pereira. Matheus, vamos lá. Entre uma declaração polêmica e outra... O que você quer para sua vida enquanto atleta do Cruzeiro? Você quer permanecer aqui, se entregar ao projeto do Léo Jardim? Ou você pensa efetivamente que daqui a pouco, na janela que vai acontecer daqui 3 meses, né? A primeira janela, né? Daqui 3 meses, você já vai meter o pé. Agora vamos... 3 meses. 3 meses. Nós estamos no final de fevereiro, nós estamos no final de... Mas ontem surgiu a história do Luiz Araújo sendo negociado com o Cruzeiro e o Matheus Pereira indo para o Flamengo. Explica pra gente essa história, o que tem de verdade, como que foi essa negociação, quem foi até o Flamengo, teve um intermediário, como que foi essa história que ficou um pouco vaga, envolvendo Luiz Araújo, Flamengo, Matheus Pereira, Cruzeiro. Olha, teve um intermediário, o nome, que eu não sei o nome agora, mas não foi direto do Flamengo, nem do Cruzeiro para o Flamengo e vice-versa, que teria uma proposta do Flamengo para levar o Matheus
e trazer o Luiz Araújo. O Luiz Araújo. E mais o outro jogador, Lohan. Bom jogador. O Lohan como empréstimo, que é um jovem. E como o nosso técnico precisa de um extremo, e o menino faz o extremo, assim, que foi consultado, eu estaria de acordo, né? Aí foi conversar com o Matheus foi taxativo, que ele não quer sair do Cruzeiro, ele quer continuar aqui no Cruzeiro, e se fosse sair, aquela conversa lá de trás, que seria para o time da Europa. Então, nós matamos esse assunto, ele é jogador do Cruzeiro e está à disposição do Jardim, e agora que se vai julgar ou não vai julgar, que vai julgar, isso aí é o Jardim que está que tem que resolver a situação. O Fernando Seabra, né? Seabra, então, mas esse não e foi vi escolhido áudio por ele. vazado lá que não, quem eu contratei tem que jogar. Mas era um treinador que não foi escolhido por ele. Ele escolheu um outro que boa parte da torcida não quis, o trabalho não andou mesmo, foi um trabalho fraco, saiu. Chega ao Jardim, no meio do campeonato. O time deu alguns sinais, mas poucos sinais em relação a melhorar como equipe. Ele vai ter Então um tempo agora pode colocar no banco quem o técnico quiser? Eu acho que ele tem que ter esse aval. Claro que sim. Não, eu também acho. Claro que sim. Só estou perguntando se o presidente vai mudar, o dono. Pode dizer que ele viveu uma semana de um jogo importante contra o América, antes do jogo, em que o Cruzeiro liberou um atleta para ser vendido, o atleta ficou. Ele até falou sobre isso, ele não relacionou, ele falou, olha, eu preparei o time, o Matheus Pereira foi uma outra situação, que saiu aqui da parte do campo. Foi uma situação que o clube liberou, topou a proposta, não teve acerto depois, ele volta agora. Aliás, é o segundo. Voltar como? O segundo vai e não vai, né? E eu acho que está se falando muito desses que chegaram, Dudu, o Cássio, num momento anterior, mas também está nesse pacote, Gabigol. E está se falando um pouco daqueles que já estavam e cujo futebol sumiu. E o Matheus Pereira é um deles. O outro é o... Como é que chama? O lateral? Marlon. Não, o outro. William. O William era um candidato à bola de ouro. Aqui da seleção brasileira. Bola de ouro do Brasileirão. Do Brasileirão. Não, para deixar claro. O Matheus Pereira. Tinha muita gente que estava lá, num Cruzeiro bem, e que o futebol sumiu. Então, tudo bem, eu reconheço. Quem chegou, o Gabigol... Tem que ajudar coletivamente, né? O Gabigol está perdendo o caminho de gol. Hora, professor. Mas é isso. E esses jogadores que chegaram, verdade seja dita, eles não chegaram no auge. Todo mundo está apostando numa retomada. Agora, retomada do Cássio, retomada do Gabigol. O Cruzeiro tem que apostar um pouco. Quando o time começa a ter um pouquinho de resultado, um pouquinho de futebol, o Cruzeiro tem que ter um pouco de calma, né? Porque ano passado foi o segundo ano seguido que o Cruzeiro chegou a montar um time que estava tendo resultados até superiores à expectativa, e o Cruzeiro sabotou porque não era tudo, porque queria ainda mais, né? Foi o trabalho do Pepa que foi sabotado assim. O Pepa conseguiu bons resultados com um time bem inferior ao elenco com um elenco bem inferior ao desempenho que o time tinha em campo, e deu o Cruzeiro até passar risco de rebaixamento em 23. Ano passado com o Seabra, estava jogando direito, estava jogando bem. O Cruzeiro quer estar na ponta. Sim, a história do Cruzeiro é o Cruzeiro brigar por títulos, mas não é tão simples assim, não é só porque contratou um jogador que vai do dia para a noite. Então, o Cruzeiro também tem que ter um pouco de paciência. Se o Leonardo Jardim der uma acertada, mas ainda não tiver pau a pau com o Flamengo e com o Palmeiras, ou sei lá quem... O Galo. Não, mas com o Atlético até acho que dá para ficar pau a pau. O Atlético não me parece um time tão inatingível assim. Agora, o Cruzeiro tem que melhorar um pouco ainda, né, para chegar até o Atlético. Só para deixar claro... Eu concordo com você, Prats. Eles apostaram nesse técnico. Leonardo Jardim é o técnico do Cruzeiro. Tem que dar carta branca para ele fazer o trabalho e tirar quem ele quiser. Sim. Eu acho que tem que ser assim. Só o que eu questionei é que não foi a atitude do Pedro Lourenço no ano passado. Não, é uma direção que muitas vezes é passional. Um dono que é um apaixonado pelo clube, diretores que a gente pode questionar, às vezes, o modus operandi de alguns deles. Agora, teoricamente, é uma situação que quem conhece futebol, de time, de montagem de treinamento, é o treinador. Ele conhece mais que o Alexandre Matos, conhece mais que o Pedro Lourenço, conhece mais que o Paulo Pelai, que está no futebol há muito tempo, mas não é técnico. Então, assim, se contrataram um treinador com um contrato longo, como tem o Leonardo Jardim, com esse currículo que ele tem, com esse salário bom, com o salário alto que ele tem... A tirar do mundo árabe? É um momento que ele vai ter de mexer, vai ter de observar, vai ter de falar, vai ter de indicar, ou dispensar, ou falar com jogadores, é agora. Que agora não tem jogo. Ele não vai ter esse outro tempo. Daqui a pouco começa o Brasileiro,
Não tem mais tempo para isso. Então. Mas já sabe a gritaria que vai ser se ele tirar um desses medalhões, né? Sim. Ah, como é que pode? Mas se for necessário para o time andar, a diretoria já cometeu 2 erros de timing. Primeiro, mandou embora um técnico que não devia ter sido mandado naquele momento, que é o Seabra. Depois, segurou um técnico que devia ter sido mandado embora, que é o Diniz. Porque se é para mandar embora da hora que mandou, começasse a temporada já com... Não, e manteve ele para essa temporada da forma que manteve. Né? Porque chegou a sair, que ele ia sair, daí ele disse que não estava sabendo de nada, ficou pistola na coletiva, daí só para desmentir a especulação manteve. Quando o Pedrinho assume, eu assim pensando com a cabeça do torcedor do Cruzeiro, eu achei que era melhor do que o Ronaldo Fenômeno. Porque ele tem essa coisa do torcedor, ele pensa grande, ele investe. Só que está na hora dele delegar. Delegar mais. Parar com esse intervencionismo. Só vai dar certo o trabalho do Leonardo Jardim se ele der carta branca para isso. Se ele continuar com mensagem de WhatsApp, com cornetagem, forçando barra de jogador que ele comprou só porque é caro e tem nome e não está rendendo, o Cruzeiro tem que ser a prioridade nessa história, gente. Falou tudo, professor. Acima das vaidades pessoais, de diretoria, de jogador, eventualmente de técnico, que não é o caso, mas se for, também tem que detonar. O Cruzeiro tem que estar acima de tudo isso. É isso aí, torcida celeste, tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo e é plantão urgente. Atacante Luiz Araújo, né? Aceita jogar no Cruzeiro, agora o quê? Só falta a diretoria, né, da ambas as partes, tanto do Cruzeiro, tanto do Flamengo, chegarem num acordo para esse negócio sair. É um jogadoraço, é um atleta que está vivendo uma fase muito boa, né, e o Matheus Pereira pode sim ceder essa ida para o Flamengo. Então, informação lá da Rádio Itatiaia, tá dando conta de que o Cruzeiro tentará novamente a contratação do atacante Luiz Araújo. Então estou muito otimista por esse jogador, é um jogador que está fazendo um início de temporada muito bom, é um cara que corre pro time, que se dedica, e o técnico Leonardo Jardim gosta muito, né, do futebol do Luiz Araújo. Para mim é um jogadoraço, é um atleta que chega, né, para somar, chega para multiplicar dentro do elenco do Cruzeiro. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham de ver Luiz Araújo vestindo a camisa do Cruzeiro? Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários, amigas e amigos, que eu prometo responder a todos vocês. É o Cruzeiro, né? O Leonardo Jardim pediu o reforço, o Alexandre Matos está indo, está tentando, está fazendo de tudo para contratar o Luiz Araújo e assim fazer negócio também com o Matheus Pereira. Então a informação de agora, né, dando conta de que pode sim ter negócio, né, dessa chegada do Luiz Araújo no Cruzeiro. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!